Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o Padre Adroaldo, estou aqui nesta livraria do Mosteiro de Itaici. Nós estamos celebrando o ano inaciano, ou seja, 500 anos da conversão de Santo Inácio e 400 anos da sua canonização. E ao longo deste ano, as edições Loyola têm publicado diferentes obras, não só sobre Santo Inácio, a pessoa dele, a história dele, a conversão dele, mas também publicações referentes à sua obra principal, que são os exercícios espirituais, que são uma escola de oração. E eu quero apresentar neste momento algumas publicações do Cardeal Martini. Ele faleceu em 2012, era um biblista muito famoso e um profundo conhecedor dos exercícios espirituais. Ele dava muitos retiros, muitos exercícios para públicos diferentes e vários desses retiros foram gravados. E eu vou apresentar algumas dessas obras que foram uma transcrição, desses retiros para públicos diversificados. O primeiro deles é este livro, Maria Madalena, Exercícios Espirituais. Então ele segue a estrutura dos exercícios espirituais, princípio e fundamento, primeira semana, o reino, a segunda semana, enfim, todo o percurso dos exercícios, mas seguindo a pessoa de Maria Madalena, esta mulher que tem uma presença muito importante nos evangelhos. Ela exerceu uma liderança muito grande nas primitivas comunidades. Foi esta mulher da fidelidade, junto com Jesus, já na Galileia, até o fim, na cruz, e foi aquela que fez a primeira experiência de encontro com o ressuscitado. Por isso que ela é chamada a apóstola dos apóstolos. Então aqui tem esse percurso, esse itinerário desta mulher, seguindo então os exercícios espirituais. Não é um livro simplesmente para ser lido, talvez muito mais um livro para ser rezado, porque é um retiro. Então o texto, como é uma transcrição de uma gravação, ele conserva assim uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais fácil. Então é um biblista que conhece profundamente os exercícios, o Cardeal Martini, e por isso desta obra nós encontramos um modo de dar exercício, de fazer exercícios a partir de um personagem bíblico, no caso Maria Madalena, conhecida como a mulher do amor em excesso. Esta é a primeira obra. Segunda obra, também do Cardeal Martini, Exercícios Espirituais à luz da primeira carta de Pedro. Como ele é o biblista, segue então a carta de São Pedro dentro da estrutura dos exercícios espirituais. São 5 meditações, onde o Cardeal Martini faz uma releitura da primeira carta de São Pedro e ali destaca os temas principais também dos evangelhos. Porque, claro, São Pedro foi aquele que caminhou com Jesus e recebeu esse encargo da liderança da primitiva comunidade. Então conhecia profundamente Jesus Cristo. Então na sua carta Pedro deixa transparecer esta sua presença, sua intimidade no percurso com Jesus. Terceira obra do Cardeal Martini, este livro, Os Verbos de Deus. É um retiro que ele orientou para o clero de Milão, e ele deu um retiro seguindo alguns verbos, porque verbos implicam movimento. Então ele descreve 5 ou 6 verbos de Deus. Então, por exemplo, Deus cria, Deus promete, Deus liberta, Deus comanda, Deus provê e Deus ama. São esses 7 verbos que revelam esta maneira de Deus atuar, agir na história humana. São verbos de movimento, ou onde a ação da graça de Deus movimenta e desperta as pessoas para que entrem em sintonia com este mesmo Deus.
Então também é um livro não só para ser lido, mas muito mais para ser rezado. Então quem gosta de fazer talvez um retiro na vida, aqui tem um excelente subsídio para esta experiência de maior interioridade, de maior profundidade. E uma quarta obra, este livro, Cardeal Martini também, Ordenar a Própria Vida. Ordenar a própria vida é uma expressão muito inaciana. Ou seja, os exercícios espirituais são uma escola de oração que ajudam a pessoa a colocar ordem, ou seja, ter uma direção, ter um oriente na sua própria vida. Ordenar a sua afetividade, ordenar o seu coração, as suas ideias, para poder assumir ou tomar decisões mais acertadas, mais maduras. Então, este retiro foi dado para os bispos da região da Lombardia, e ele segue a estrutura, o ritmo dos exercícios espirituais também, desde o princípio e fundamento, e por isso vai também apresentando alguns textos bíblicos de acordo com o percurso dos exercícios. O princípio e fundamento, a meditação dos 3 pecados, a experiência da misericórdia de Deus, depois algumas instruções sobre as repetições, sobre as adições. Enfim, alguém que, como o Cardeal Martini, que conhecia profundamente os exercícios. E depois o chamado do reino, as contemplações da segunda semana, tudo isso para ajudar o exercitante a se deixar inspirar pela pessoa de Jesus, fazer um discernimento e com isso poder tomar decisões mais acertadas na sua vida. Então também este livro recomendo, Ordenar a Própria Vida. Então aqui estão algumas indicações, 4 obras transcritas de diferentes retiros dados pelo Cardeal Martini, como dizia antes, um profundo conhecedor da Bíblia e conhecedor dos exercícios espirituais. Ele sabia integrar essas 2 dimensões e por isso são obras que têm uma ressonância, um impacto profundo em quem lê ou quem reza estes livros. Então desejo a todos vocês que façam de fato uma leitura orante e inspirada destas obras que eu indiquei do Cardeal Martini.